Olá, bora, bora! Nessa caminhada, trabalhando com pessoas, observando pessoas que estão crescendo, outras pessoas que infelizmente não estão crescendo, tendo a oportunidade de treinar executivos, treinar CEOs, treinar pessoas simples, treinar pessoas que querem, que desejam um nível de crescimento na sua vida, alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos. Tem um aspecto que eu gosto muito e que eu aprendo muito. Eu aprendo muito com histórias de pessoas que superaram dificuldades e essas pessoas conseguiram, então, andar na direção dos seus sonhos. Por que que para mim isso é muito importante? Porque é quase impossível alguém que está na rota da busca, da caminhada para conquistar o seu objetivo, que ele não tenha que aprender a se desviar dos obstáculos para ele poder permanecer na rota daquilo que é o seu objetivo. E quando isso acontece, essa pessoa muitas vezes ela vale mais a sua história do que às vezes milhares e milhares de teorias. Por quê? Porque você está observando a história de vida de pessoas que conseguiram alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Eu entrevistei essa semana e conheci mais de perto a história de um empresário ali de São Paulo, o Edson Procópio. E é interessante como que a história dele nos fornece elementos para eu entregar aqui bons conteúdos então para você. A primeira coisa que eu acho fenomenal, que uma pessoa que está caminhando na rota do seu sonho, é interessante ela ter. A primeira coisa assim que eu acho fantástico, que é importante, é a dinâmica da pessoa construir, ela construir com uma certa clareza o que ela quer para a sua vida. O que significa dizer isso? Que às vezes nós nos sentimos um pouco perdidos, ou você se sente às vezes um pouco perdido, porque é como uma pessoa que decide fazer uma viagem da sua vida, mas ele está em dúvida para onde ele vai viajar. Mas mesmo estando na dúvida, ele se dirige então ao aeroporto e compra um ticket, a passagem para a sua viagem. É muito provável que depois dele conseguir fazer a sua viagem, ao chegar ao seu destino, é muito provável que chegando lá ele queira aproveitar algumas coisas que naquele lugar infelizmente não tem. Por quê? Porque ele não decidiu com muita clareza o que ele queria antes de iniciar a sua viagem. Mas dessa forma também se aplica à nossa própria vida. A nossa própria vida também tem essa dinâmica dessa experiência. Porque quando você decide alcançar um objetivo na sua vida, na verdade você está projetando um lugar onde você deseja estar. E isso é fundamental, porque quando você consegue ver o lugar onde você quer estar, você já começa a interiormente a usar a sua inteligência emocional, a usar todas as suas faculdades para você se preparar para vivenciar aquela específica experiência. Então, isso para mim é um elemento muito importante. Você saber qual é a viagem que você deseja fazer com a sua vida. E nesse exato momento que nós estamos vivendo, existem um número de pessoas, talvez muito grande, que elas estão confusas, que elas estão preocupadas, que elas estão, de certa forma, indecisas sobre qual caminho elas vão tomar. Algumas coisas na sua vida, na sua experiência, saiu um pouco, talvez, fora do lugar. Eu costumo dar o exemplo que nesse exato momento que nós estamos vivendo, a experiência talvez que mais exemplifica o que nós estamos passando é aquele vendaval que vem passando por uma cidade e vai soltando ali os telhados, vai derrubando as paredes das casas, as
ruas, as árvores, elas caem, mas logo que passa o temporal, você começa então a reformar, a consertar a casa, a limpar as ruas, a tirar os entulhos, a serrar ali as árvores que impediam os carros de ir e vir. Você vai fazendo aquela arrumação e de repente aquela cidade, aquela vida daquelas pessoas começam então a voltar novamente à sua condição de normalidade. Mas a grande diferença é que esse exato momento que nós estamos vivendo não foi um vendaval que passou e derrubou as árvores, tirou os telhados das casas, comprometeu a estrutura da casa. Não foi isso, foi muito mais do que isso. Os fundamentos dessa cidade, o alicerce das casas foi comprometido. E aí você terá que construir a casa de novo. Para algumas pessoas isso é uma experiência que traz um medo muito grande, porque isso revela a dificuldade mesmo de você saber o que vai fazer no dia de amanhã. Mas essa é um olhar para a situação, esse é um olhar para a crise, esse é um olhar para o caos, para a dificuldade. Mas existe um outro olhar para a dificuldade, que é o olhar percebendo quais oportunidades surgem quando há uma mudança tão abrupta, tão forte como essa que nós estamos vivendo. O que eu posso dizer para você a partir da minha experiência, que já acompanhei vários momentos no Brasil, e às vezes até fora do Brasil, que algumas crises colocavam tudo de cabeça para baixo, é que esse momento ele vai passar e ele vai se reorganizar. E aí as pessoas que conseguirem perceber, as pessoas que conseguirem fazer um trabalho então com elas mesmas, as pessoas que conseguirem saber realmente o que elas querem para a sua vida e qual tipo de viagem ela quer implementar na sua dinâmica de vida, essas pessoas terão a chance de aproveitar muito mais as oportunidades que surgirão nesse novo tempo. E é sobre essas oportunidades que eu quero falar para você. Sobre essas oportunidades que eu quero dizer para você nesse dia de hoje, nesse exato momento. Esse conteúdo que eu apresentei, que eu preparei aqui para você, é para que você não olhe a sua vida a partir de um determinado pessimismo, mas que você aprenda a olhar a sua vida a partir de uma perspectiva de superação. Como eu disse para você no início, não existe forma talvez mais poderosa de aprendizado quando nós aprendemos com a história daqueles que passaram por alguns caminhos e deixaram ali algumas lições. As pessoas que conquistam grandes coisas e não desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos e que alcançam por causa disso a dinâmica da sua felicidade, elas também são pessoas que conseguem transformar situações muitas vezes difíceis, muitas vezes adversas, em situações favoráveis. E aqui existe, então, de certa forma, uma oportunidade. Das histórias que eu coletei ainda nesse mês, das histórias que eu coletei de pessoas que são importantes, pessoas que dão grandes contribuições, como foi o caso também da doutora Mary Elbe Queiroz, em diferentes momentos, as dificuldades pareciam maiores do que as soluções e as oportunidades. E aí, neste momento, você pode resgatar de dentro de você uma característica que as pessoas muitas vezes têm, mas não usam, que é a capacidade de superar grandes tensões. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da inteligência emocional ou do ponto de vista do desenvolvimento humano, alguns chamam essa capacidade também de resiliência.
Mas a gente pode também dizer que a dinâmica de aprender a sustentar as tensões e a usar essas tensões como força para você vai um pouco até à frente, talvez, da resiliência. Porque neste exato momento, talvez seja um pouco mais, porque é a possibilidade de dentro do caos, além de você buscar em você alguma coisa que seja forte para você caminhar, você vê nessas situações oportunidades. Você vê nessas situações oportunidades. Eu acho muito importante quando a gente consegue olhar para nossa própria história, e você pode olhar para a sua história, que com certeza em algum momento da sua vida, diante de uma adversidade, você teve que buscar uma força em você que talvez nem você mesmo conhecia. Essa experiência, ela vai trazendo na pessoa um segundo aspecto que eu quero entregar aqui também para você, que cada vez que você vive uma experiência de dificuldade e você consegue sair dessa experiência de dificuldade vivo, você tem a possibilidade de sair também mais forte. E quando você sai mais forte dessa experiência, você também não percebe, e é por isso que eu digo para você, e óbvio, eu falo isso pelas pessoas que eu já acompanhei, pelo número de pessoas que eu já vi atravessar para o outro lado do rio e alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Quando você consegue ultrapassar determinadas barreiras e você consegue voltar e olhar para dentro da sua própria história e você percebe que em alguns momentos você teve que acessar lugares profundos em você e abrir como se fosse a tampa de uma força, e essa força era ela que estava te sustentando até você atravessar um momento de dificuldade. Isso vai gerar então agora em você uma outra coisa muito importante, que é a autoconfiança. A autoconfiança. Doutora Mary Elbe Queiroz, em uma das entrevistas que eu fiz com ela, ela narra a história de algumas mulheres que quando você chegava para elas e diziam para elas, você pode, agora chegou o seu momento de alcançar um posto um pouco maior dentro dessa corporação, dentro dessa empresa, algumas mulheres olhavam para dentro delas e achavam assim, eu não tenho condições. E ela fez um pouco essa comparação, fazendo essa mesma proposta para alguns homens, que mesmo quando eles não estavam preparados, eles diziam, não, eu vou me preparar para essa vaga. Esse exemplo que ela trouxe e que ela disse então, que ao perceber essa estima, essa autoconfiança um pouco baixa, ela começou então a trabalhar com essas mulheres para que elas pudessem acreditar no potencial que elas tinham. E esse conteúdo que eu estou entregando para você é justamente para que você acredite no potencial que você tem. E isso para mim é fundamental, porque na história da nossa vida, na história da sua vida, você pode ter vivido diversas experiências, e essas experiências também, quando não são bem superadas, quando os ciclos negativos da nossa história, da sua história, eles não são bem fechados, você pode correr o risco de ir desenvolvendo uma leitura negativa de você mesmo, e quando você mesmo não percebe, quando a oportunidade chega para você, você não agarra a oportunidade como sendo para você. Então, o que eu estou dizendo agora é o segundo estágio de que a dificuldade, ela pode gerar em você uma capacidade de superação,
Mas a dificuldade também, ela pode gerar em você uma leitura negativa de você mesmo. E eu estou dizendo aqui o contrário, que a dificuldade também pode gerar em você uma leitura de autoconfiança. Não é necessário você olhar uma dificuldade como se ela representasse o todo da sua vida. Isso não representa. As dificuldades, elas podem ser lugares onde eu e você e outras pessoas alcançam grandes aprendizados na sua história. A história agora do empresário Edson Procópio é muito interessante porque quando ele já estava numa experiência conquistando seu grande objetivo dentro de uma corporação, uma das mais importantes, vem então a demissão, vem então a frustração. E é interessante porque diante de uma experiência negativa que às vezes você vivencia, a gente pode dizer todas as coisas, a gente pode mostrar todos os caminhos, a gente pode mostrar todas as possibilidades. Entretanto, existe um lugar dentro de você que, se ali está comprometido, as outras coisas, os outros passos correm o risco de ficarem comprometidos também. Porque é desse lugar, como foi no caso dele, é desse lugar que ele buscou força, mesmo estando triste, mesmo não gostando de ter vivenciado aquela experiência negativa, mesmo se sentindo de certa forma abandonado. Foi dentro dele que ele buscou força para se reorganizar diante do novo cenário e, a partir daí, da reorganização interior, ele buscar força para ver que aquela oportunidade poderia ser para ele a grande chance de uma grande mudança na sua vida. Como olhar as situações dessa forma é muito difícil. É por isso que nós fazemos esse trabalho de mostrar para você que nem tudo de negativo e de errado que muitas vezes acontece na sua vida significa que é o fim da sua jornada na direção daquilo que você sonha e da direção daquilo que é o seu objetivo. Teve um momento na história de vida desse empresário que eu disse para ele, olhando o seu potencial, olhando todo o seu processo de superação depois que você foi demitido, olhando as conquistas que você conseguiu depois e todo o seu cabedal de sabedoria e conhecimento que você teve que aprender para superar e se refazer dentro dessa nova experiência, olhando a sua história, eu digo que talvez seria bem melhor você ter sido demitido do que você ter ficado lá. O mais difícil é que quando você está dentro, às vezes, do olho do furacão, você não consegue perceber que uma situação adversa pode ser, na verdade, um trampolim para te jogar para uma direção muito mais à frente e muito mais longe. Por isso que, de certa forma, eu faço questão de entregar esses conteúdos aqui. A outra competência que eu acho que ele teve que trabalhar foi buscar agora montar uma estratégia. Isso aqui eu acho fantástico, porque a estratégia, ela revela coisas que você tem que fazer agora para que você possa conquistar algumas coisas sólidas depois. Então,
Não é interessante nessa dinâmica da vida você ter o seu momento de lazer, você ter o seu momento de distração, você ter várias coisas, mas é importante você ter um momento que você para você dizer assim, o que é que eu quero o que eu quero para minha vida e o que eu preciso fazer para eu conquistar aquilo e conquistar aquilo outro. Porque é daí que você monta a estratégia para você poder andar na direção daquilo que é o seu objetivo. O que eu posso dizer é, você tem condições de fazer isso. Porque isso está dentro de você. Agora é necessário parar, é necessário elaborar, é necessário olhar quais são as suas reais condições, mas é necessário dar os passos. Essa história também ela é fantástica, porque ela mostra que dentro de uma das suas estratégias, ele queria chegar na parte mais alta, mas ele precisou andar na parte mais baixa, porque se ele quisesse fazer o caminho direto, as pessoas não iriam conhecer o seu potencial. E aqui, interessante então, que dentro dessa estratégia está uma outra competência que é muito importante e eu entrego ela também para você, que é a capacidade de você fazer bons relacionamentos. Fazer bons relacionamentos e construir boas parcerias. Se às vezes a pessoa ela está dormindo demais, ela corre o risco de ter diante dela pessoas que ela poderia compartilhar aquilo que ela sonha, aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é o seu sonho, aquilo que é o seu propósito, mas ela não faz isso porque ela está meio que dormindo. Não existe, de certa forma, pessoa que alcance o seu sonho e o seu objetivo que não esteja numa rede de relações. São essas redes de relações que vão possibilitar que a gente então chegue em lugares que são importantes para a nossa vida. Eu me lembro que das grandes conquistas que eu tive na minha vida, que foi poder defender um doutorado para uma banca na Europa, a partir ali de Portugal. E eu me lembro que aquela oportunidade chegou porque eu apresentei a ideia para uma pessoa. E essa pessoa, ao ouvir a ideia, ela foi conectando outras pessoas. E quando eu estava ali fechando aquele ciclo, que teve que receber vamos dizer assim, a melhor ou a maior nota que pode ser dada a uma tese de doutorado dentro da academia, a maior nota. Se eu não tivesse feito as boas conexões, eu talvez não teria aproveitado aquela oportunidade. E aqui tem um exercício muito simples que você pode fazer. Você pode parar depois e você, já que você sabe para onde você quer viajar, que é o seu sonho, que é os seus objetivos, você pode agora anotar quais seriam os parceiros e as parcerias que iriam me ajudar a ter viabilidade no meu sonho. Veja, você não vai pedir às pessoas as coisas, você vai apresentar para as pessoas propostas. Você vai apresentar às pessoas trocas. Você vai ver viabilidade. Hoje, você pode apresentar o que você tem ali no LinkedIn, você pode falar, gravar vídeos sobre o que você quer ali no Instagram, no Facebook, abrir o seu canal no YouTube. Existem várias outras possibilidades hoje para que você coloque o seu sonho e o seu objetivo para estar em movimento. O que não pode é ele estar parado. O que não é interessante
É você afirmar que você quer ir para São Paulo e você comprou a passagem para o Rio de Janeiro, ou você afirmar que quer ir para o Rio de Janeiro e comprou a sua passagem para São Paulo. Você afirmar que você quer ir para Paris para conhecer o Museu de Louvre, mas você comprou a sua passagem para Amsterdã para conhecer a casa onde viveu Anne Frank. O que eu estou dizendo aqui é uma entrega de conteúdo que nós chamamos de coerência de propósitos e de objetivos. A coerência de propósitos e objetivos é uma das condições para que aquilo que nós desejamos a gente tenha capacidade de conquistar. Conquistar. Quando você entende isso, quando você aprende isso, os seus relacionamentos, eles se tornam formas de você ajudar pessoas a se conectarem com as pessoas que são interessantes para realizar os sonhos delas, mas também se torna ponte para você se conectar com pessoas que podem viabilizar o caminho para você realizar os seus sonhos e os seus objetivos. E é aqui que a gente fala do poder, então, dessas parcerias. De você saber abrir portas e deixar portas abertas. E é um exercício muito simples. Número um, voltando, é muito importante saber para onde a gente quer viajar, que é o nosso sonho. Número 2, é muito importante a gente entender que as dificuldades elas vão chegar. E algumas delas parecidas com o momento que a gente está vivendo. Parada tensa. Situação delicada. E aí você precisa então buscar uma força lá dentro de você, no lugar em que não é apenas uma dinâmica da sua resiliência, mas é uma força que você vai aproveitar as grandes tensões para que você possa ir mais longe dentro dos seus sonhos e dos seus objetivos. A gente tem uma questão dentro do conceito de sabedoria, de conhecimento, que é interessante porque para a gente, dentro da teoria da atenção, não existe necessariamente um conhecimento pronto. O conhecimento é a capacidade que nós temos de usar tudo o que somos para solucionar problemas. Só que depois que você soluciona o problema, sabe o que aconteceu? Você não percebe, mas você agora é um especialista naquilo. E depois que você se torna um especialista e que você vai solucionando mais problemas, você criou agora um know-how. Você tem propriedade para dizer sobre aquilo porque você viveu. E é aqui então que eu gosto de resgatar a sua história dentro do processo, para dizer então que ninguém tem a sua história. Ninguém passou onde você passou, ninguém caiu como você caiu e ninguém nunca levantou como você levantou. Só você sabe. E só você então tem dentro de você essa capacidade de superar e ver o horizonte, mesmo que às vezes nublado, ver por trás do horizonte a possibilidade de você achar e encontrar o seu sonho e aproveitar as oportunidades que podem chegar para você. Mais uma característica aqui é que quando você sabe guardar e preservar e alimentar um sonho dentro de você, as dificuldades ou os dias nublados ou as circunstâncias não significa que o seu sonho tenha acabado. Não significa que o seu sonho morreu. Se isso é algo que é nobre, se isso é algo que é muito importante para você, isso pode ter adormecido, mas na hora certa você vai
vai colocar fogo nesse fogão de lenha e essa brasa vai fazer outras brasas pegarem fogo para que o seu sonho esteja na frente da sua vida. Sonho não é algo que a gente embrulha num papel e joga fora. Sonho, quando ele nasce do nosso poder de vida, ele é aquilo que você tem de mais precioso, que faz muitas vezes você se sentir vivo, que faz você sentir que você passou aqui na Terra para você deixar o seu legado, que faz você bem, faz outras pessoas bem. O sonho, ele movimenta a nossa existência. O sonho, ele traz sentidos e coisas para a gente que a gente nem imagina. E mesmo quando você não tem um sonho, crie um sonho dentro da sua cabeça para que a sua vida possa ter o sentido de realização de coisas que são importantes para você. Pegando essas experiências de pessoas que eu tenho tido a honra de entrevistar, tem uma outra característica para a gente entregar aqui já como finalização desse conteúdo para você. Algumas pessoas parecem que elas vêm passar aqui na Terra com uma missão muito especial. E eu não estou falando aqui de nada muito complicado. Eu estou dizendo que muitas vezes você sente dentro de você que existe um tipo de contribuição para a sua vida e para a vida de outras pessoas que só você pode dar. Não é porque você é insubstituível, mas é porque você tem um jeito especial e você já viveu algumas coisas que talvez outras pessoas não viveram. E isso te dá certa autoridade para dar essa contribuição. Quando isso acontece, significa que o seu sonho, ele tem um dado profundamente especial, quase chegando a dizer que enquanto você não começa a colocar esse sonho para movimentar, é como se alguma coisa tivesse partido e faltando dentro de você. E no momento que você começa a movimentar esse sonho, é como se algo dentro de você tivesse novamente se reconectado com coisas que você não sabe explicar, com coisas que você não sabe dar nome, mas que você sabe que faz você profundamente feliz e faz outras pessoas profundamente felizes também. Essa última entrega aqui é: se você sente que existe algo bem especial, que você sente, e só você pode perceber isso, não vale a pena desistir na primeira, nas outras, na segunda, na terceira e na quarta dificuldade. É preciso olhar, descobrir o que é e continuar caminhando. Continuar caminhando. Às vezes, muitas pessoas desistem da caminhada porque os olhos delas estão lá no futuro. Os olhos delas estão na coisa grande que precisa ser desenvolvida. E eu mostro que é o contrário. Seus olhos precisam estar focados no seu potencial. E do seu potencial nas coisas pequenas que são geradas todos os dias. É da caminhada de todos os dias que você vai chegar ao topo da montanha.
E quando você chegar ao topo da montanha, no seu sonho, no seu projeto, naquilo que você quer, se essa caminhada é feita marçando esse barro, com esses conteúdos, trabalhando essas competências, trabalhando o seu caráter, se fortalecendo emocionalmente, buscando conhecimento, buscando as boas parcerias, cuidando de áreas importantes na sua vida, na hora que você chega, ninguém te derruba. Na hora que você chega inteiro, você chega saudável e você chega feliz para viver alguma coisa que você sente, que você nasceu para e que só há um sentido de você continuar, porque você não consegue, você sofre, você sente que lugares onde você está e coisas que você faz não respondem completamente àquilo que pulsa na sua alma, aquilo que pulsa no seu coração e que você sabe que consegue impactar, influenciar e fazer bem para muitas e muitas e muitas pessoas. Se é essa a sua questão, nós estamos juntos nessa grande travessia. Nós estamos juntos nessa grande travessia. Um forte abraço para você e, como eu sempre digo, a travessia é um dia de cada vez que você, com certeza, chega lá. Vamos juntos? Bora, bora!